nós resolvemos falar sobre as questões relativas ao segundo templo. E como o Senhor realmente tem nos abençoado, né? Como o Senhor tem sido conosco e tem nos abençoado. Eu me lembro perfeitamente que no último momento histórico que estudamos este ponto que aqui estamos, nós vimos o quanto a segunda casa, ao ser levantada, ela foi assim objeto de choro, de clamor, de dores, porque quando você tem a destruição da primeira casa, ao ter a destruição da primeira casa ali no Velho Testamento, e olha que Jeremias avisou, né? Jeremias disse: gente, vamos mudar o coração, gente, não é assim, gente. E o povo não ouviu. E mesmo tendo visto acontecer em 722 antes de Cristo, com o fato dos assírios virem e acabarem completamente com todo o Israel, a parte norte, que o reino foi dividido e acabou com a parte norte, 722 antes de Cristo. Os da parte sul, porque o reino foi dividido, os da parte sul parece que se perderam espiritualmente, não compreenderam tudo aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, vamos juntos. A gente tem duas formas de aprender na vida. A gente pode aprender com o erro dos outros e com o erro pessoal. Dói muito aprender com o nosso próprio erro. Agora, aprender com o erro dos outros é fundamental. Por isso que existem os livros de história, né? Os livros de história existem para que a gente, vendo o erro dos antepassados, não cometa o mesmo erro. Por isso que na Bíblia, Deus não permitiu registrar só fatos positivos. O que ele fez, Jeremias? Deus também fez o registro de fatos negativos, para que ao ler a Bíblia eu aprenda princípios e eu não caia no erro dos demais. E aí o que ocorre? O reino é dividido. Salomão morre, o reino é dividido, você tem o reino do norte e você tem o reino do sul. Aí o reino do norte, em 722, cai na mão dos assírios. Por quê? Por causa da idolatria. Aí o reino do sul, ao invés de aprender, não, o reino do sul vai e traz a mesma idolatria que estava tendo no reino do norte. E aí não deu. Aí no ano de 587, então de 722 para 587, teve um bom tempo de tolerância, não teve? Se você diminuir 722 para 587, são mais de 100 anos. Teve um bom tempo de tolerância. Mas o reino do sul não aprendeu. E o reino do sul cai espiritualmente. E caindo espiritualmente, vêm os babilônicos e destrói o reino do sul. Só que Deus tinha já colocado um prazo para restauração. 70 anos após, Jeremias profetizou, o reino seria novamente restabelecido? Não. 70 anos após, voltaria para a terra o povo de Israel. E 70 anos após, o rei Ciro dá um decreto, e nesse decreto volta para Israel os filhos de Israel. E ao voltarem para Israel, Zorobabel, quando chega, já reedifica um altar. E depois conseguem construir um novo templo. Porque o antigo templo, aquele que Elias conversou com a gente, nos mostrou a grandiosidade, a beleza, o antigo templo foi completamente destruído. Só que a figura do novo templo, irmãos, Jesus, doía no coração.
não tinha a beleza do antigo, não tinha a formosura do antigo, não tinham as pedras preciosas do antigo, não tinha a graciosidade do antigo, não tinha a grandiosidade do antigo, e foi por isso que Deus teve que levantar o profeta Ageu. Abra comigo em Ageu capítulo 2. Foi por isso que Deus teve que levantar o profeta Ageu. E o profeta Ageu, amados irmãos, em Ageu 2, assim temos: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, que foi o grande líder que trouxe de volta o povo do cativeiro, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Jóshua, que era o sumo sacerdote na época. Algumas Bíblias têm Josuá, outras têm Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo: quem há entre vós que tenha ficado e viu esta casa na primeira glória, como a vedes agora? Não é esta como em nada em vossos olhos comparada àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Jóshua, filho de Zodaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segunda palavra aqui: concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda mais uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então havia uma promessa para aquele templo, simplesmente ser muito maior do que o anterior. Então, olha que interessante, o segundo templo foi construído, e irmãos, um choro danado, porque o segundo templo não era metade da glória, não era 1/4 da beleza, não era absolutamente nada em relação ao primeiro. Em relação ao primeiro era insignificante, mas era o templo de Deus, era o templo de Deus. Como falei na quarta-feira, não passada, mas retrasada, era um templo que foi construído em que as vacas estavam magras, não tinha dinheiro, o povo estava voltando do cativeiro, e assim os recursos não eram grandes como os recursos de Salomão, mas o Senhor tinha prometido que a glória do segundo templo seria maior. Então, parte dessa promessa era: a estrutura do segundo templo será maior do que a primeira. A glória do segundo templo seria maior, porque nela estaria o ungido. O ungido andaria no segundo templo. E a glória do segundo templo seria maior, porque seria uma dimensão muito mais grandiosa do que a do primeiro templo. E o que eu acho interessante é que Deus cumpriu sua palavra. O Senhor cumpriu sua palavra, e o Senhor usou um ímpio que governou a Judeia na época de Cristo e antes de Cristo, seus filhos, imperadores, porque quando você tem um romano em nome de Roma atuando, é como se o Império Romano estivesse atuando, e Deus se utilizou de todos os homens que tinha na época para um aperfeiçoamento fantástico deste segundo templo, e cumprindo com exatidão a sua promessa.
Olha o nosso Deus, o que ele faz. Vamos para o templo de Herodes. O que era o templo de Herodes? O templo de Herodes foi um benefício que Herodes resolveu fazer para o povo judeu, para tentar acalmar o povo judeu, enquanto ele era governante de toda a Judeia. Herodes era muito interessante e muito inteligente. Herodes, ele chega ao poder por causa do imperador romano Marco Aurélio. E aí, quando ele chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é criar algo de evidência para magnificar os romanos. Ele cria uma cidade inteira, Cesareia de Filipe. Ele cria uma cidade inteira romana só para magnificar e acalmar os romanos. Depois, o que ele faz? Ele faz grandes construções para ele, palácios extraordinários. Um vídeo já passei para todo mundo via WhatsApp, e eu vejo que muitos dos irmãos já assistiram esse vídeo. Herodes era fantástico. E o que ele faz agora para acalmar os judeus? Porque ele é político, ele é astuto. Não foi à toa que Jesus, ao falar do filho de Herodes que estava governando, chamou ele de raposa. Chamou de raposa, mas não foi à toa, porque era raposa. O que Herodes vai fazer? Herodes vai no coração do povo judaico. Eles amam essa loucura chamada templo, então nós vamos investir nessa loucura chamada templo. Olha o que Herodes fez. Está vendo o templo de Salomão? Aqui está o templo de Salomão. Você está vendo que o templo de Herodes, só a parte do templo, é simplesmente, praticamente o dobro mais um pouquinho? Vamos pegar o croquis aqui embaixo? Quem estiver muito longe, chega mais perto para ver. Não é como lá embaixo, que tinha uma visão maior. Chega mais perto, você consegue ver. Olha o croquis aqui embaixo, ó. Vamos lá. Se você pegar, aqui está o templo de Salomão. Aqui embaixo está o templo de quê? Herodes. Olha o equivalente ao templo de Salomão. Significa que essa área toda aqui na frente, porque o templo, vou voltar aqui, ó. O templo de Salomão é simplesmente menos da metade do que o templo de Herodes. Só a parte do templo. Olha que fantástico isso aqui. Ele simplesmente acresce isso aqui, ó. Criando o pátio das mulheres e criando as 4 salas de dimensão enorme. Para os irmãos terem uma ideia, uma só daquelas salas ali teria praticamente quase que o tamanho de metade dessa igreja. Para o irmão ter a ideia. Olha que fantástico. Aquelas 4 salinhas ali, só no templo ele acresce. Então, quando você para e pensa no templo de Salomão, aqui ó, o templo, o altar, a bacia de bronze, com tudo aquilo que o pastor Elias ensinou, isso aqui comportava só naquela parte. E o templo de Herodes ainda era maior, com proporções maiores. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ele cria e ele amplia. E como se fosse pouco, Herodes ainda se utiliza de todo o Monte Moriá. Como assim todo o Monte Moriá, pastor? Vamos juntos. Só aquele acréscimo ali já é algo enorme. Olha o que Herodes faz. Vamos fazer uma comparação simples. O templo de Salomão, no Monte Moriá, tinha 5 hectares. O de Herodes, não só o templo agora, mas toda a estrutura, tem 15 hectares. Ele aumentou, irmãos, 488 metros para o oeste, 470 metros para o leste, 315 metros para o norte, 280 metros para o sul. O complexo do templo deixou de ser 5 hectares para 15 o quê? Hectares. E ele fazendo isso, pensando que estava engrandecendo o próprio nome dele, quando era providência do próprio Deus, para que o ungido lá estivesse. Olha que interessante. Quando você para e pensa, você verifica
que Herodes fez o seguinte: está vendo a parte amarela ali? Não a laranjada, a amarela. Era o equivalente ao templo de Herodes. Está vendo a parte laranjada e verde? Foi o que Herodes fez. Saiu de 5 para 15 hectares. Herodes, de forma extraordinária, ele construiu na época o maior edifício do mundo. Primeiro trabalho de engenharia dele: fender na rocha do Monte Moriá 4 andares de arcos para baixo, para suportar o que ele ia fazer. Como assim, professor? Olhe para cá. Olha que interessante. Mais de 1 milhão de toneladas de pedras foram necessárias, e cada pedra, em média, de 4.500 quilos. Como é que isso foi feito? Bem, 80 anos para o novo grande templo. O templo segundo demorou 7 anos, esse 80, para ampliação. Olhe para cá, irmãos. A fundamentação do templo de Herodes até parece um pouco com a nossa, não que a gente esteja preparando o novo templo de Herodes, mas da última vez que fizeram aqui, a Defesa Civil chegou, a última vez que a Defesa Civil chegou aqui e foi verificar o nosso solo, tinha ocorrido uma coisa um pouco grave. O pessoal aí do lado, explodiu alguma coisa, tremeu aqui, foi um gás, né? Irmãos, tremeu aqui. Quando tremeu aqui, todo mundo desceu, ainda bem que estava no início do templo, do culto, e a igreja estava um pouco vazia, todo mundo desceu com calma. Quando desceu, o pastor Gedeon orou e disse: irmãos, amanhã vamos ver, porque parece que a igreja vai baixar, né? E a gente pensando que tinha tremido, porque estava pensando que já estava indo para o céu, né? Mas bem, pensou que era o arrebatamento. Veio a Defesa Civil aqui, irmãos, viu o nosso subsolo. Eles ficaram espantados com o nosso subsolo. O que tem aqui embaixo, irmãos? A terra saiu todinha, mas a estrutura ficou. Irmãos, o que tem aqui embaixo, louvado seja o nome do Senhor, você pode subir para esse templo feliz e alegre. Porque na época em que esse templo foi construído, os engenheiros queriam assim um número X, meu pai mandou fazer 4 vezes o número de fundamentação e de concreto. Então, louvado seja o nome do Senhor. Herodes escavou o monte. São 15 hectares. E Herodes colocou 4. Ali não é garagem subterrânea não, porque não tinha carro. 4 andares só para a fundamentação da ampliação que ele ia fazer, de 5 para 15 o quê? Hectares. Olha que gênio esse homem. Acompanhem comigo. O Monte do Templo foi um verdadeiro trabalho de engenharia. A maior construção do mundo na época, pedreiros experientes, e as juntas das pedras de 4 toneladas e meio. Era tão fantástico que não passava uma folha de papel. E aí a construção se tornou muito importante, porque só na Páscoa o templo recebia mais de 250 mil pessoas. Então, uma pequena noção para você ter a dimensão do que se tornou o templo. Vamos agora ver o que Herodes fez? Vamos lá. Primeira coisa que ele fez, a área antiga do templo, irmãos, era esta área aqui, com um pouquinho do pátio. Ele ampliou o templo completamente. Então deixou de ser 5 hectares para o quê? 15 hectares. Olha que fantástico, irmãos. Primeira coisa que nós queremos chamar a atenção, as distâncias. E aqui eu errei, tá certo? O 1 é o 2 e o 2 é o 1, tá bom? Me ajude aqui a consertar. Olha aqui, ó. 450 metros de norte a sul.
Óbvio que ali não é norte a sul, ali é leste a oeste. Norte a sul é o segundo, aqui ó. Eu só fiz a troca, né? Mas estou corrigindo agora. Então, 450 metros de norte a sul e de leste a oeste, 300 metros, 350 metros. Olha o tamanho disso. Primeiro ele amplia, e para fazer esse muro, que hoje parte dele existe, Herodes teve que cavar no Monte Moriá, e Herodes teve que tomar praticamente todo o Monte Moriá, fazendo a estrutura para levantar o templo. Tá bom? Segundo lugar, olha as dimensões. Ali no ponto 3, você está vendo? Viu? Ali eram só 50 metros. Ali eram só 50 o quê? Pastor, eu não tenho muita dimensão de quanto é 50 metros. O nosso terreno, segundo nossa mãe, a metade dele é 50 metros. Imagina. Isso, 50, 60 metros. Imagina isso para cima. Imagina isso para cima. Agora olha aqui, ó, para você ter essa dimensão ali, que a gente olha e pensa que é pequenininho, olhe para cá. Olhe para cá. Vamos pegar, por gentileza, o topo dos 50 metros ali no cantinho, ó. Tá vendo? Aquele topo é o que era chamado de pináculo do templo. Olha o tamanho disso. Uma pessoa ali embaixo estaria exatamente aqui. Eita, não está funcionando. Exatamente aqui. E o pináculo ali em cima. Então basta, comparativamente, você olhar 2 desses prédios aqui para cima e imaginar um segundo prédio em cima, lá era o pináculo do templo. Olha que interessante. Então raciocine, ó o tamanho disso. Por isso que você tinha uma rampa ali, aquele 5 ali, ó aqui a seta, ó. Ali era uma rampa que dentro subia para chegar ao pináculo do templo. O único ser que chegava ao pináculo do templo sem entrar por essa rampa era o diabo, quando levou Jesus na hora da tentação. Se lembra da história da tentação? O resto entrava por aquela rampa, subia ali mais 20 metros de rampa para subir ali. Herodes, irmãos, fez o seguinte: ele, quando construiu esse templo, Elias, me ajuda. Herodes, quando construiu esse templo, ele simplesmente, você pode ver, isso, você pode ver, olha, de ponta a ponta o mesmo tamanho, 50 metros, 400 para cá, 450, 300 e pouco para lá. Olha as dimensões. Para ele fazer esse muro, ele teve que fazer as 4 galerias de fundamentação sobre a rocha. Aí você para e pensa, como é que um homem desse fez isso? Assista o vídeo que eu te mandei sobre Herodes. Você vai ver que ele era um construtor fantástico. Como era o templo Cícero? Olha que fantástico isso aqui. A noroeste do templo havia a fortaleza Antônia, número 6. Está vendo lá o número 6? O que era a fortaleza Antônia? Foi uma parte que Herodes fez para contemplar os romanos. Ali na fortaleza Antônia ficavam os romanos, porque ali de cima dava para ver tudo. E se judeus quisessem se rebelar, descia o exército romano e em 5 minutos acabava com os judeus e voltava para a fortaleza Antônia. Então era um local de vigia para os romanos. Tá bom? Local de vigia para os romanos. E era onde Pôncio Pilatos ficava na época da festa maior dos judeus, que era a Páscoa.
que você tem que ficar aqui de cima olhando tudo que está acontecendo ali no templo, porque judeu é um ser perigoso. Então, a fortaleza Antônio. O ponto 7 aqui era o ato exterior do templo. Está vendo ali o ponto 7? Então, olha que interessante, ó. Ato exterior, pátio dos gentios. Átio exterior, pátio dos gentios. Herodes deu uma melhorada no pátio dos gentios. Porque do lado do pátio dos gentios tem o ponto 8, que é o que nós vamos ver já já, que é os pórticos de Salomão. Era uma área muito grande, arejada, aonde o povo ficava, mas os gentios, irmãos, tinham acesso até esse ponto. Como assim acesso até esse ponto? Olha que interessante. Vou chamar mais perto o pátio dos gentios. Está vendo ali? Você está notando que no pátio dos gentios tinha um muro que separava o pátio dos gentios da parte interna do próprio templo? Esse muro, ele tinha uma inscrição muito interessante feita pelos judeus. Ao atravessar os átrios dos gentios, havia um muro de 1,3 metros de altura, com espaços abertos para entrar, mas só quem entrava eram os judeus, e com o seguinte escrito em grego e em latim: nenhum estrangeiro pode estar dentro da balaustra, ou seja, do aterro daqui, do santuário. Quem for encontrado será pessoalmente responsável por sua própria o quê? Morte. Passou o murinho ali que separa o átrio dos gentios do espaço único dos judeus. Você que não é judeu está morto. Ali é que deu um grande problema com quem? Com Timóteo. Porque disseram a Paulo: epa, está trazendo estrangeiro aqui para dentro. Paulo disse: não, ele é judeu, tanto é que é circuncidado. Por isso que Timóteo não foi morto. Tá? Por isso que Timóteo não foi morto. Então, olha que interessante. Você tem, com o átrio dos gentios, Deus recebendo perto do templo os gentios. E olha que interessante. Você tem os textos de Mateus 21, João 2. Você tem simplesmente ali no átrio dos gentios exatamente o local aonde se vendiam e se compravam sacrifícios para, atravessando aquele pátio e fazer o sacrifício lá dentro, próprio só dos gentios dos judeus. E Jesus Cristo ali no pátio dos gentios é que 2 vezes limpou o templo. O que eu acho interessante é isso aqui, irmãos. Se o pátio dos gentios era o local aonde os gentios podiam chegar para ter uma dimensão do templo e ali ser evangelizado pelos judeus, e se Jesus no pátio dos gentios simplesmente limpou tudo que havia de errado e simplesmente disse: vocês estão transformando a casa do meu pai em casa de ladrão, o que o judeu não acreditava, Jesus acreditava. O judeu dizia que aquela parte era uma parte ímpia e que não fazia parte do templo e que não era a casa de Deus. E Jesus disse: tudo aqui é casa do meu Pai. Jesus estava dizendo que Herodes foi um boneco na mão de Deus para ampliar e cumprir a profecia de Ageu. E Jesus estava dizendo: olha, vai ter um dia em que o véu vai se rasgar e tudo aqui vai conter a glória do meu Pai. Então Jesus já estava nos recebendo quando limpava o templo no átrio dos gentios, expulsando os vendilhões e dizendo que um dia nós teríamos acesso lá ao Santo dos Santos. E o que é interessante é exatamente isso, ó. A rigor, essa parte externa não fazia parte do templo. Seu terreno para os judeus não era sagrado, porque qualquer um podia entrar. E a corte dos gentios foi constituída por Herodes, um rei edomita, para glorificar e conquistar o favor de Roma. Foi por isso que ele ampliou aquele templo, acrescentando mais tarde o que foi chamado a corte ou pátio dos gentios.
Muito lindo agora, irmãos. Agora é muito fantástico. Então ali no 7 está o pátio dos gentios. Está vendo ali o 8? O 8 é o que nós chamamos de pórtico de Salomão. Observe, o pórtico de Salomão é essa parte aqui, essa parte aqui, aquela parte ali, aquela parte outra, e o pórtico de Salomão tinha mais ou menos essa forma, porque era a forma de postes, daí pórtico. Então é uma área que Herodes levantou para que ali dentro ficassem judeus e gentios juntos, mas refrescados, né? Porque no pátio dos gentios era muito quente. E ali você tem exatamente algo interessante. Toda vez que você tem na Bíblia Jesus ensinando, Jesus está onde? Naquela parte. Ensinando no templo, ele está nos pórticos de Salomão ensinando, porque é ali que ficavam os grupos, fariseus, saduceus, essênios, com os seus professores ensinando. E Jesus trouxe problema por quê? Porque ali ficavam judeus, ali ficavam gentios, e a classe que seguia Jesus era muito maior. Ou seja, na escola dominical que Jesus dava aula, ficava vazia a dos escribas e fariseus, dos essênios e dos zelotes, e ficava cheia a classe de Cristo. Mas pastor, a Bíblia não diz que seguia Jesus sempre multidões e multidões? Você acha que cabe quanta gente ali dentro? Olhe para cá. Nos pórticos de Salomão, está vendo ali, ó, seria um desenho planificado, esse aqui, ó, o que está de vermelho aqui, ó, tá bom? Vamos lá? Não quer funcionar de novo, Lutero. E tenta me ajudar, mano. Nos pórticos de Salomão, aqui, funcionou. Ali, ó, esses pórticos cabiam, em média, 150 mil pessoas ao mesmo tempo, com ventilação ampla. Então, quando você vê a Bíblia falando 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas atrás de Jesus, irmãos, literalmente Jesus subia no templo e esse povo ia atrás e Jesus ensinava. Até porque no pórtico tinha sombra e o pórtico era feito de tal forma que a pessoa falava e ecoava. Você tinha o ecoar da voz dele. Aí Jesus não usava microfone. Quando Jesus não estava no templo ou na sinagoga ensinando, Jesus estava nas montanhas ensinando. Por quê? Porque Jesus se utilizava das montanhas, ficava mais ou menos no meio das rachaduras da montanha para falar, porque sua voz ecoava. Jesus, como fez absolutamente tudo, tudo foi criado por ele, ele sabia onde existia eco, para que ele falasse e todo mundo ouvisse. Então aqui era um local muito agradável. Aqui era um local onde judeus e gentios estavam. Aqui era um local em que todo mundo estava, as escolas funcionavam, tudo funcionava. Era muito bonito, muito agradável e não passa, glória a Deus. Mas uma figura mostrando como acontecia. Eram locais muito bonitos ali. Pensa um local, obrigado Elias, pensa um local bonito, era um local muito bonito. E ali, nos pórticos de Salomão, é que funcionavam todas as escolas. Todas as escolas. Eu te pergunto, por que os líderes judeus não matavam Cristo? Porque quando os líderes olhavam Cristo na rua, uma multidão. Quando olhava dentro do templo, outra multidão. Aí diziam assim, ó, não dá para pegar ele agora e matar, porque senão o povo se rebela. Você acha que quantos estavam com Cristo? Você acha que aqueles que ele multiplicava e tinha só por baixo 5 mil homens, fora mulher e criança, era uma média de 15 mil pessoas. Isso cabia aqui facilmente, irmãos, porque era uma área muito ampla e grande. E o que é interessante, eu vou fazendo assim e você vai trocando. Vamos lá, me ajude.
O que era interessante é exatamente isso, ó. Você está vendo que os pórticos... Eita, voltou. Agora voltou. Você está vendo que os pórticos, irmãos, estão do lado de todo o templo? Está vendo? Ó, ali tinha pórtico. Aqui tinha pórtico. Aqui tinha pórtico. Aqui tinha pórtico. Mas ninguém vai negar que aqui estava o melhor. Não funciona. O melhor dos pórticos. Deixa eu te mostrar aqui, ó, esse primeiro aqui. Vamos lá. Aí eu coloquei, era debaixo dessas colunatas que simplesmente se faziam os debates. Muitos comerciantes ficavam ali, Jesus limpou também, né? Vamos lá. Você consegue ver esse ponto número 9 aqui, ó? Está vendo ali? Ali são duas passagens. Essas duas passagens estavam na parte sul, e você está vendo que os pórticos estão em tudo que é lado, mas ali havia o melhor dos pórticos. Para quê? Para receber o povão. Até nisso Herodes pensou. Herodes sabia que a maioria do povo vinha de Jerusalém Baixa, era a parte sul, e ele fez duas portas para o povo entrar, chamadas portas de Uda, e quando você entrava e ia subindo, esse maior pórtico aqui, ó, você já tinha aqui gente vendendo tudo. Água, sorvete, calma, estou brincando, né? Era o que o povo precisava ali, já entrava num clima agradável e etc, tá? E Herodes pensou em tudo, porque ali tinha duas saídas que já dava para onde? Primeiro para o pórtico, e em segundo lugar para onde? Para o pátio dos gentios. Olha como Herodes era inteligente. E assim ele podia controlar melhor o povo. Obviamente que ao contrário da parte sul, lá na parte norte está o ponto 6, que é a fortaleza Antônia. Aí Herodes satisfazia o povo, fazendo o povo entrar na parte mais bonita do templo, né? E satisfazia os romanos, que se tivessem que descer, pegariam e se organizariam rapidamente para matar todo mundo que estava ali em cima. Herodes jogava dos dois lados. Vamos ver aqui, ó, estas duas passagens, elas vinham aqui, ó. O povo entrava ali de novo, com a setinha, tá vendo? O povo entrava aqui, pelas portas de Uda, e saía imediatamente aqui, ó, no pórtico. Aqui. Muito bem. Vamos lá. Aqui as duas portas de Uda. 90% dos judeus entravam por aqui. Por que 90% dos judeus entravam por aqui? Porque essas duas portas eram enormes. Imagine, irmãos, você tem uma dimensão. A porta de Uda, uma dessas portas aqui, era exatamente até onde tem temei a Deus. Ó, temei a Deus para cá, era uma porta. Temei a Deus de novo para cá, era outra porta. E você tinha uma, duas... E você tinha 3, 4. Então são portas enormes. Enormes. Entrava mais de 70 pessoas ao mesmo tempo, sem se apertar, sem nada. Aí a gente vinha de Jerusalém e ia subindo nas portas do templo, e entrava ali nas portas do templo, e saía naquelas duas passagens, e já saía no maior dos pórticos, o mais bonito dos pórticos, e imediatamente via a beleza e grandiosidade do templo. Herodes era estratégico. E olhe para cá, querido pastor Mota, você entrando aqui nessas portas, ó, a porta de Uda, você sairia já naquelas duas passagens. Então, só voltando rapidinho aqui, ó, tá vendo as duas passagens? Entrando pela porta de Uda, já saía nessas duas passagens. Eu vim, então, entrava aqui na porta e saía aqui. O nome Uda se referia a uma grande profetisa do Velho Testamento,
e que Herodes malandramente deu esse nome, segundo alguns historiadores, em razão desta profetisa. Para assim, trazer mais benefício no meio dos judeus. Outros historiadores dizem que ruda significa a simplicidade e pobreza, porque aqui literalmente ia entrar o povo mais pobre, né? Pastor, mas era a única entrada do templo, não era não? Não, aqui a gente está na parte sul. Vamos para a parte oeste agora. Aqui a porta de Uda, aqui a porta de Uda. A parte oeste entrava ali, ó, pelo arco de Robson. Ali entravam os riquinhos. Ali entravam os riquinhos, né? Até para não se misturar com o pobre. Pastor, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Peraí. Herodes faz uma entrada bonita para pobres e para ricos? Sim. Olha que interessante. Voltando aqui, ó. Aqui você tem o principal dos pórticos de Salomão. A parte que mais Jesus usou para ensinar quando dizia que ele ensinava no templo. É que ele estava dentro do templo. Algumas vezes ele estava dentro do templo. Na maioria das vezes ele estava nos pórticos de Salomão. Tá? A depender de sua audiência, quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, ele está falando só com os 12 e ele estava dentro do templo. Agora, quando ele ensina as multidões, ele está exatamente ali. Para entrar ali, eu vinha de Jerusalém e entrava ali nas duas portas de Uda, olha lá, ó, as portas de Uda. E óbvio que se eu sou rico, eu não quero me misturar com pobre, eu entro aqui do lado. Não pela parte sul, mas pela parte o quê? Oeste, que é onde os riquinhos entravam. Olha aqui, ó. Aqui está o Arco de Robson. Não tinha na época o nome de Arco de Robson, tinha só o nome Arco. Robson foi o grande arqueólogo que descobriu esse arco depois. Que tudo isso foi destruído. Agora olhe para cá. Olha o tamanho do Arco de Robson, está vendo? Está vendo ali do lado a porta de Uda? Está vendo quanta gente entrava por lá? Ali era a entrada normal, do povão. E aqui é a entrada dos riquinhos, né? Então vou dinamizar ali, ó. Olha lá, a porta de Uda lá, ó. A porta de Uda, aqui o Arco de Robson. Ali a parte sul e aqui a parte oeste. Na parte oeste, irmãos, você tinha duas entradas. Você tinha a entrada do Arco de Robson, aí vem o muro oeste, e a entrada do Arco de Wilson. A entrada do Arco de Wilson era só para Herodes, os sacerdotes e os grandes. Era uma entrada mais privilegiada ainda, mais separada, só para a elite. Para que você veja melhor aqui o desenho, ó. Então veja, aqui o Arco de Robson, para os riquinhos, ali o Arco de Wilson, outra entrada, e o povão entrava aqui de frente. Está vendo as duas portas de Uda? O povão entrava aqui de frente. Foi exatamente por aqui que José e Maria entraram durante os 30 anos da vida de Jesus. Foi exatamente aqui que Jesus entrava sempre, tá certo? E aqui é que se tinha acesso. Muito bem, olhando agora para a parte ocidental. Você tem exatamente ali no ponto 12, está vendo o ponto 12? O que nós chamamos de portão dourado. Ali o portão dourado. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse portão ficaria fechado até a vinda do Messias. Perdão, ficaria aberto até a vinda do Messias. O Messias viria e entraria por ele, e entrando por ele, ele ficaria fechado até a segunda vinda. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra aclamado, e quando ele entra pela última vez no templo, ele entra por esse portão. Hoje, se você vai a Jerusalém, como um dia Deus vai te dar a oportunidade de ir, aí está o portão dourado. E esse portão, um sultão mandou fechar, lacrar, para que ninguém nunca mais entrasse por ele. Porque chegaram para ele e disseram, olha,
O Messias que eles estão esperando, que os judeus estão esperando até hoje, Jesus Cristo, vai entrar por esse portão. Ele, como sultão, odiando Jerusalém, tudo que nela existia, mandou lacrar, mal sabendo que estava sendo usado por Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, isso de alguma forma vai se abrir. Irmãos, entrará não somente Ele, mas nós com Ele. Nós com Ele. Nós desceremos de Jerusalém e entraremos com Ele. Tá? Aguarde esse dia. E quando esse dia chegar, como você não vai perder consciência, como nós já estudamos, na vida eterna nós não vamos perder a consciência. Pode ficar tranquilo, já estudamos isso. Você vai se lembrar dessa aula de hoje. Hoje, dia 9. Hoje 9? Hoje, 10 de agosto de 2019. Novembro de 2019. Ok? A minha memória já está mais ou menos, mas tudo bem, vamos aqui. Juntos, amados irmãos, olha que interessante. Quando agora vimos a parte maior, o tanto que ele ampliou, vamos ver o que ele fez no templo. Herodes, quando faz o templo, Herodes amplia aqui, ó. Esta parte não tinha. E essa parte é muito bonita, irmãos. É essa parte aqui, ó. Você está vendo aqueles quadradinhos abertos? Vamos ver essa parte agora. Cada quadradinho aberto, irmão, ali, para o irmão ter uma ideia do tamanho, é o que eu falei. É exatamente 1/4, 3/4 dessa igreja. Aquele quadradinho ali é 3/4 dessa igreja. Imagine 3/4 dessa igreja, é um quadradinho daquele. Ali dentro era o pátio das mulheres. E o que é interessante é que cada quadrado desse aqui, ó, Herodes fez com as seguintes finalidades. Vamos ver cada quadrado. Você tinha no quadradinho ali em cima, glória a Deus. Ali, em primeiro lugar, a sala dos leprosos. Está vendo o quadradinho ali de cima? Sala dos leprosos. Ali ficavam os leprosos, toda vez que eram curados, para que o sacerdote possa dizer e verificar e olhar e após o banho dizer: tu estás limpo. Para onde foram os leprosos quando Jesus curou? Para que o sacerdote dissesse. Pense uma área, irmãos, ó, está ali o Éber, corte do Éber até aqui e pegando aqui a mãe. Era esse o quadrado. Ali ficavam os leprosos em todo o ritual de purificação. Segundo quadrado ali, era o quadrado da sala da lenha, porque não podia faltar lenha para o sacrifício. Terceiro quadrado era o quadrado dos óleos, onde todos os óleos especiais e os óleos normais eram usados para os sacrifícios. E o quarto quadradinho era dos nazireus, aonde deveriam ficar existindo todos aqueles que Deus separassem desde pequeno para a função de nazireu, separado para Deus para as funções especiais. Você está vendo que eles são abertos para o arejamento. Era tão grande, tão apertado, e não tinha, obviamente, ventilador na época para ventilar. E você está vendo a dimensão deles. Ali embaixo, do lado, continuava, eram salas separadas, mas que tinham liames ali embaixo. E nestes locais, famílias vinham para ficar meses ou anos. Isso tinha que ser muito grande, porque aqui ficavam as viúvas, aqui ficavam os órfãos, aqui ficavam os abandonados que eles tinham que cuidar. Fora as famílias que vinham para ficar um mês inteiro para glorificar a Deus e que alugavam apartamentos ali para ficar trazendo as suas ofertas. Então era muito comum esta imagem aqui, ó. Os livros deles diziam, era muito comum essa imagem aqui, ó. Apartamentos enormes, famílias ali, glorificando a Deus, ao mesmo tempo que o sacrifício era feito.
que os sacrifícios eram feitos. Então, esta área aqui, irmãos, era uma área aqui, ó, pátio de mulheres. Essa área aqui que Herodes criou é uma área muito grande, enorme, mas enorme mesmo, com dimensões muito grandes, para servir a tudo isso. Aqui nós temos uma escada que separava o átrio das mulheres do átrio dos israelitas, onde estavam os homens, e os átrios dos sacerdotes e o templo em si. E lá dentro do templo, o santuário e o santo dos santos. Aqui você tinha essa porta chamada Porta de Nicanor. Ela era chamada de Porta de Nicanor por uma razão extremamente simples. Quem doou esta porta tinha o nome de Nicanor, e aí ficou. Como funcionava? O sacerdote recebia nessas escadas aqui o seu sacrifício. Olha lá a escada, vou destacar. Ele recebia o seu sacrifício e ele levava lá para dentro. E ele sacrificava. E aí depois vinha, chegava perto de você e dizia: os teus pecados estão perdoados. E aqui é que, infelizmente, se tinha um esquema maldito na época de Cristo, porque era simplesmente levado lá para dentro, não era sacrificado, outro sacrifício estava acontecendo, e sacerdotes diziam: ó, já sacrificamos sem nenhum problema, e pegava o animal que o pobre trazia e botava para nova venda, ganhando 3 vezes dinheiro em cima disso. Jesus, quando viu tudo isso, mas arrebentou tudo com a Zorrague. Segundo alguns tradutores e alguns intérpretes e historiadores, a Zorrague serviu tanto lá para a parte de fora quanto para a parte aqui de dentro. Jesus andou quebrando algumas coisas aqui dentro. Tá? E aí, olha o que acontece. Ao final do dia, o sumo sacerdote aparecia aqui na porta e abençoava todo o povo com a bênção de Arão. Tá? Com a bênção de Arão. Senhor prospere, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e etc. Agora, olha que fantástico. Você tem então agora o átrio dos israelitas, onde só quem entrava eram os homens. Apesar das mulheres conseguirem ver tudo ali, os homens é que entravam aqui, e o átrio dos sacerdotes. Tá bom? O altar continuou, e ali dentro é que eram oferecidos os sacerdotes. Uma rápida figura de como deveria ser, era exatamente assim, conservando a mesma estrutura de Salomão, algo grandioso, e veja que você tem pórticos ali dentro para os israelitas, mas homens somente. E, amados irmãos, no santuário, no Santo dos Santos, você tinha a mesma estrutura. Você tinha as várias menorás, as várias mesas de propiciação, um único altar. E lá dentro, no Santo dos Santos, você deveria ter a Arca da Aliança, mas nesta época histórica, a Arca da Aliança já não estava mais lá, porque ela já tinha se perdido. Ou, conforme alguns historiadores judaicos, sido escondida, provavelmente por Jeremias. Amados irmãos, uma estrutura como essa poderia cair? Uma estrutura como essa poderia ruir? Uma estrutura como essa poderia vir ao chão? Você se lembra só a parte da fundamentação? Pois é. Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre o quê? Isso é o que a gente tem de todo esse complexo hoje. Somente uma parte do muro, chamado Muro das o quê? E isso tudo foi arrebentado, porque no ano 70, o general Tito, filho do imperador na época, Vespasiano, primeiro entra em Jerusalém, que foi muito difícil, por causa dos muros de Jerusalém. Depois que entrou em Jerusalém, para conquistar o templo, foi a coisa mais simples do mundo. Sabe por quê?
Porque quando o nosso querido Herodes colocou porta em tudo que é canto para todo mundo entrar, adivinha quem entra facilmente no templo? O Império Romano. E como eles sabiam que havia uma história de que, quando construíram o templo, colocaram entre uma pedra e outra ouro. Esses homens botaram fogo para o ouro derreter e eles pegarem. E esses homens, depois de botarem fogo, eles foram destruindo e quebrando pedra a pedra para pegar o quê? O ouro que sobrou. E segundo Flávio Joséfo, eles pegaram tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro, que nunca se viu tanta riqueza na mão dos outros. Espoliaram, mas não ficou pedra sobre pedra. É lógico que quando eles iam tirando pedra sobre pedra, eles viram que não existia argamassa de ouro, né? Não tinha isso. Os construtores de Herodes foram inteligentíssimos ao ponto de botar uma pedra sobre a outra, pastor Eunice, de tal forma que não passava uma folha de papel, mas era pedra sobre pedra. Só que eles disseram o seguinte: mas peraí, nós botamos fogo, o ouro derreteu. Mesmo que não tenha ouro, o derretido pode ter entrado um pouquinho. Não, vamos tirar pedra sobre pedra para pegar todo o quê? Todo o ouro. E uma estrutura como essa, irmãos, ruiu. Uma estrutura como essa ruiu. O templo mais magnífico da história humana ruiu. Não houve templo antes e depois tão formidável. Herodes fez questão de, no Santo dos Santos e no santo lugar, ele fez questão de querer sobrepujar o que Salomão tinha feito. Então imagine uma estrutura muito mais opulenta. Agora pense, na época de Cristo tinha entrado no templo, tinha visto a oferta da viúva e tinha dito que a viúva tinha dado a maior oferta possível. Aí quando Cristo sai, Cristo diz assim, os discípulos olhando para toda essa estrutura, dizem: mestre, olha que pedras, mestre, isso aqui é fantástico, mestre, olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz: ó, leva a mal não vai ficar pedra sobre o quê? Aí os discípulos enlouqueceram. Aí ficou um olhando para a cara do outro. Aí eles saíram, andaram 10 minutos, saíram do Monte Moriá e foram para o Monte das Oliveiras. E aí do Monte das Oliveiras eles viram toda essa estrutura. E aí Pedro, Tiago e João chegaram mais perto e perguntaram: vem cá, que história é essa de não sobrar nada? Aí Jesus vem com um sermão escatológico, que está em Mateus 24 e Mateus 25. Então, irmãos, a pergunta que se faz é: como é que se cumpre a profecia de Cristo, se isso aqui era indestrutível, né? Indestrutível. Irmãos, infelizmente, o segundo templo, que Ageu disse, a glória dele vai ser maior. A glória dele vai ser maior. A glória física, estrutural, ornamental. E a glória dele vai ser maior porque o próprio ungido vai andar nele. Não é qualquer um que vai andar nele, o ungido vai andar nele. Realmente a profecia se cumpriu, mas o ungido não foi recebido. Sim. Os judeus, ele tentou matar o ungido, mas foi preparar, né? Os judeus não receberam o ungido. E o ungido chorou quando via, irmãos, o templo, Jerusalém e tudo, e disse: poxa, eu estou no meio de vocês, eu já provei que eu sou ungido. Ninguém tinha dúvida que ele era ungido, porque ele fazia tudo que estava em Isaías. Ninguém tinha dúvida, absolutamente ninguém. Nós vamos ver isso na aula que vem. Mas
coração duro, tudo se perdeu. Tudo se perdeu. E nós vamos ver isso na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Então, te convido a estar na próxima aula e junto nós vamos ver como tudo isso rui e tudo isso cai. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tu és Deus que cumpre a Tua palavra. E Tu és Senhor de tudo. Tu és Senhor de tudo. Nós te louvamos porque todas as coisas estão no Teu controle. Nós adoramos o Teu nome, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós ainda vamos estudar, Senhor, sobre a queda do segundo templo. E uma promessa mais gloriosa ainda, a construção de um terceiro templo, que quando começar, Senhor, será o maior dos avisos de que Tu estás buscando a Tua igreja. Então nós estamos ansiosos pelas últimas notícias do jornal. Senhor, não nos preocupa, ó Deus, absolutamente nada que está acontecendo, está tudo em Tuas mãos. Ouvimos notícias tão difíceis nos últimos dias, mas está tudo em Tuas mãos. O que nos interessa é ouvir: o terceiro templo começou a ser erguido. Aí sim, está na hora de simplesmente nos encontrarmos contigo. Portanto, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Coloca a Tua palavra no nosso coração e na nossa vida. Não a deixe sair. E, Senhor, eu Te louvo por cada irmão que saiu de sua casa e veio ouvir a Tua palavra. Abençoa com toda a sorte de bênçãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor. E bendito seja o nome do Senhor Jesus.